Primeiramente, uma boa tarde a todos, moradores do Vão das Palmeiras que nos ouvem. Queremos aqui trazer a vocês o único que pode salvar, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, um dia ele desceu do céu e a Bíblia diz que ele ofereceu-se a si mesmo. Isso significa que ele quis passar pela morte de cruz. Isso para nos dar vida, porque todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Mas um dia Jesus Cristo veio para mudar este quadro, essa história. Um dia Jesus Cristo desceu do céu para vir aqui pagar a nossa culpa na cruz. E feliz é aquele que crê em Cristo. Feliz é aquele que tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque este tem direito ao reino de Deus. Eu vou ler uma mensagem para vocês aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 20, o versículo 27 em diante. Jesus ele foi questionado pelos saduceus acerca da ressurreição, porque os saduceus eles não acreditavam na ressurreição, mas Jesus ele veio nos ensinando acerca da ressurreição. A Bíblia diz assim: e chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. Os saduceus perguntaram a Jesus acerca de uma lei que estava escrita por Moisés, aonde um irmão que se casasse e ele morrendo não tivesse filho, a lei dava direito para que esta mulher se casasse com outro irmão sucessor. E se esse outro irmão também se casando com esta mulher não tivesse filho, poderia se casar com outro. E os saduceus questionaram Jesus por causa da ressurreição, visto que na história que eles contaram para Jesus aqui, foram 7 irmãos que casaram com a mesma mulher, um depois do outro, e depois desses 7 a mulher também morreu. Todos morreram e não tiveram filhos. E a pergunta que fizeram para Jesus foi a seguinte: Senhor, se existe de verdade a ressurreição, por que então, qual então destes homens, se os 7 se casaram com essa mulher, qual deles vai se casar com essa mulher no céu? E Jesus respondeu sabiamente a eles, dizendo assim: os filhos deste mundo casam-se e se dão em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar e nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer. Jesus respondeu para aqueles homens que não acreditavam na ressurreição, que zombaram perguntando uma pergunta óbvia para Jesus. Jesus respondeu para eles assim: olha, os filhos deste mundo, eles se casam e se dão em casamento, mas aqueles, aleluia, que crê no meu nome, aqueles que são dignos da ressurreição para a vida eterna, aqueles que são dignos da salvação para morar comigo um dia, a Jesus falando, estes não se dão em casamento, nem precisam se casar novamente. Sabe por quê? Porque já não haverá mais a morte. A vida que Jesus prometeu para os seus é uma vida eterna, uma vida que vale mais do que qualquer prazer neste mundo, porque a nossa vida neste mundo passa e passa muito rápido. A nossa vida, a Bíblia diz, é como um vapor que aparece e depois se desvanece, passa rápido demais, e muitas vezes desperdiçamos a nossa vida com vícios, desperdiçamos a nossa vida longe da presença de Jesus, desperdiçamos a nossa vida desobedecendo o Evangelho. Mas Jesus tem para você uma vida eterna se você crer. Jesus prometeu para você a ressurreição. Isso significa que a nossa carne um dia vai morrer, vai descer à sepultura. Se Jesus não vir nos buscar ainda na nossa geração,
Todos nós passaremos pela morte um dia, mas para aqueles que creem em Jesus, que recebem Jesus como seu Salvador, há uma promessa de ressurreição para a vida eterna. Mas para você que não crê no Evangelho, para você que acha que crente é louco, para você que zomba de crente, você que não aceita a pregação sobre Cristo, você que não dá ouvido à pregação, à palavra do Senhor Jesus, você também um dia ressuscitará. Mas a ressurreição que te espera é a ressurreição para condenação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, e se segue o juízo após isso, porque Cristo uma vez veio e morreu por todos nós. Ele pagou pelos nossos pecados, e outra vez Ele virá para aqueles que estão esperando Ele. Existe um povo selecionado por Deus, chamado a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está esperando a vinda do Salvador, que está esperando Jesus para a salvação. Este povo, aleluia, será ressuscitado para a vida eterna. Mas também existe um povo que não acredita na pregação do Evangelho. Existe um povo que zomba, aleluia, do nome de Jesus, que zomba dessas palavras, que não acredita, que até ouve, que até simpatiza, mas não tem coragem de fazer um compromisso com Deus, prefere viver de acordo com a sua vontade. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É uma condição que Deus ele está te dando para ser salvo. Se você viver de acordo com a sua vontade, fazendo aquilo que parece bom aos teus olhos, você não vai alcançar a salvação. Se nós queremos ser salvos, temos que negar a nossa vontade para fazer a vontade de Cristo, porque Ele nos comprou com seu sangue, portanto Ele tem direito de nos julgar. E Ele já disse que aquele que não crê no Filho unigênito de Deus não terá salvação. A Bíblia diz que Jesus, Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia! O Filho do Homem, Ele não veio a esse mundo para condenar, Ele veio para salvar. Mas também Jesus, Ele disse em João capítulo 3, versículo 19, que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram amar as trevas. A condenação é essa, que você prefere viver a sua vida do jeito que você quer. Você prefere viver os prazeres da carne, não dá ouvido ao Evangelho do Senhor, não pratica o Evangelho. Você não gosta de ninguém, gosta de si próprio. Deus, Ele te chama para o arrependimento. Abandone os seus maus caminhos. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6 assim: busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Deus, Ele nos amou tanto que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não seja lançado no inferno, aleluia, mas alcance a vida eterna. Esta é a palavra que nós viemos trazer para você. Você que ainda não é crente, você que ainda não aceitou, não confessou Jesus como Salvador, você tem este privilégio hoje. Por que eu digo que é um privilégio? Porque se você morrer sem Jesus, se você morrer sem confessar Jesus como teu Salvador, você vai para o inferno. Eu preciso dizer esta verdade para você. Abandone os seus maus caminhos. Deus está te chamando para uma vida nova. O Evangelho é a transformação. Nós pregamos o Evangelho para que você seja salvo. Talvez alguém que está ouvindo esta pregação está incomodado, está querendo que nós saiamos daqui. Mas eu quero te dizer, a palavra hoje te incomoda, mas naquele grande dia ela vai te julgar. É, Jesus, é verdade. Jesus, Ele disse que o Filho do Homem não veio para condenar, para julgar o mundo, porque já tem quem o julgue. Esta palavra que saiu da boca de Jesus, ela vai julgar no último dia. Eita. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a lei de Deus para os homens. Aleluia! E quando o homem ele desobedece à lei, ele vai preso, ele é retido. É assim que funciona aqui nesta vida terrena. E com Deus não é diferente. Se você desobedece o Evangelho, se você não guarda os mandamentos,
mandamentos do Senhor, você será um dia punido por isso. Eu preciso te dizer esta verdade. Esta verdade não é só para aquele que ouve, essa verdade é também para aquele que prega. Todos nós temos que se submeter ao reino de Deus para alcançar a salvação. Ou você está pensando que Jesus desceu do céu e morreu uma morte de cruz por acaso? Não! O pecado, ele contamina e destrói o homem. O pecado, ele é responsável por destruir a vida do homem e lançar no inferno. Mas eu quero te dizer que Jesus já pagou pelo teu pecado, meu amigo. Jesus já pagou pelo teu pecado, minha amiga. Você pode hoje, aleluia, receber o perdão de Cristo, se você confessar Jesus como teu Salvador e se arrepender dos seus maus caminhos.